tudo, resulta de uma existência feita, dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto. Cantemos. Podem avançar. É lá. Podem vir.
Temos aqui lugares do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Podem avançar. Venham, venham. Venham, por favor. Quem está aqui de pé também, pode vir. Venham. Então vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Dizer, confesse a Deus Todo-Poderoso e a nós irmãos. Eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós irmãos, por Deus do nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Antes da admissão, peço que quem está deste lado, por favor, venha aqui para que o telemóvel tenha aqui lugares. Venha. E aqui do meu lado também. Carlos Cardoso. Peço que entra lá nas portas logo. Temos cadeiras ao fundo. Vamos abrir as portas do guarda-vento e assim há a possibilidade de mais gente ficar dentro do guarda-vento, mas com as portas da igreja abertas. É só um bocadinho. Procurem acomodar-se dentro do possível. Ainda temos aqui alguns lugares do meu lado direito. Vamos se nos tivermos cómodos, a gente não ouve, não vive, não se leva a parar. Por isso, há cadeiras aí ao fundo, do meu lado direito e do lado esquerdo, podem aproveitar também. Se é possível fixar mais gente também, há também essa situação. Temos ainda aqui dois lugares no meu melhor. Há cadeiras que ainda haverá cadeiras ao fundo, podem virar, sentar-se. Também podem sentar-se aqui à frente, no grau do estado. Então vamos citar a definição e olhem. Preso, Paulo escreve aos cristãos do Colosso, recordando-lhes o essencial da vida cristã. A vida eterna não é algo apenas pequeno, mas uma realidade já definida no batismo, pela união do crente para sempre, a Jesus morto e ressuscitado. Esta união torna-nos participantes de tudo aquilo que Jesus é e tem. Assim, a vida moral não é um meio para alcançar a salvação, mas uma consequência medida de Deus recebida no batismo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou? Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, passou fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos.
É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preso, Paulo escreve aos cristãos do Colosso de Rosânios: o essencial da vida cristã, a vida eterna, não é algo apenas futuro, mas uma realidade já recebida no batismo, pela união do crente, para sempre Jesus morto e ressuscitado. Esta união nos torna participantes de tudo aquilo que Jesus é e tem. Assim, a vida moral não é um meio para alcançar a salvação, mas uma consequência de vida de Deus, vida do batismo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto, e não às da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho coloca no primeiro dia da semana indicação que enfatiza que algo de radicalmente novo começou. O sepulcro de Jesus é descoberto vazio. O Evangelista conta-nos a reação de três dos discípulos perante tal acontecimento.
Um Deus não tem nome, o que indica que se trata daquele que o Evangelho identifica como discípulo amado, que, como escutávamos, na sexta-feira foi fiel e resistente, mesmo na paixão e na cruz. Seu anonimato é um convite a que cada um de nós lhe empreste o próprio nome, ou seja, a que assuma a mesma atitude de fé espiritual. À Vítima Pascal, ofereçam os cristãos sacrifício de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, inocente, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois do morto, vive e reina de volta da vida. Diz-nos Maria, que diz no caminho, viu o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o cenário e a vontade. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Receberá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos. Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei vitorioso, tem piedade de nós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro que o seguia. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, chegado primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Páscoa é o coração da fé cristã. São Paulo diz de uma forma muito clara: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ninguém viu Jesus ressuscitado. Irão vê-lo ressuscitado. Mas foi um processo. Durante 40 dias vamos assistir às aparições do ressuscitado, até à ascensão. Jesus vai aparecendo aos discípulos, às mulheres, para que eles não duvidem que aquele que esteve morto na cruz, colocado no sepulcro, estava vivo. Esta é a grande notícia que nós cristãos devemos anunciar a este mundo em que vivemos. Cristo ressuscitou. Aleluia. E ser cristão é viver ressuscitado neste mundo. Não podemos ficar apenas a contemplar o Cristo que morreu na cruz, esquecendo que a cruz abre a porta para a ressurreição. Durante este tempo, a palavra nomeadamente do apóstolo São João, falávamos da hora de Jesus. A hora de Jesus tem dois momentos: a morte e a ressurreição. Jesus quer, porque assumiu a nossa condição humana, passar também pela morte, para nos dizer que a vida continua para além da morte. Portanto, nós cristãos não temos uma esperança que termine na morte, mas temos uma esperança que é mais forte que a morte. A nossa esperança chama-se Cristo, o vencedor da morte. Mas a morte pode não ser apenas uma questão física, porque nós podemos estar vivos e a nossa vida não ter sentido. Ser cristão é saber, pelo contrário, que a nossa vida tem um sentido. Estamos aqui porque Deus nos ama. Estamos aqui porque o Senhor tem um projeto de salvação para cada um de nós e para toda a humanidade. E nós que já descobrimos isto, o Senhor convida-nos a que sejamos também testemunhas da ressurreição. Que nós sejamos como este testemunho, como o testemunho deste discípulo que Jesus amava, que no fundo cada um de nós é amado por Jesus. E não tínhamos disso, não há dúvida, que o Senhor espera que nós também o amemos e que nós também o testemunhemos. Há muita gente a quem Deus ama e que o não conhece. Não sabe que a sua vida tem um sentido e que a nossa vida sem Deus é uma vida incompleta. A Igreja acredita que Cristo, e unicamente Cristo, é aquele que responde às inquietações profundas do coração humano. Por que é que existimos? Qual o sentido da nossa vida? E o sofrimento? A morte? Nós cristãos acreditamos que estas perguntas e outras perguntas têm resposta em Jesus. A nossa missão é não só acreditarmos, mas também testemunharmos. Se os discípulos tivessem guardado só para si esta boa notícia, o Evangelho teria ficado ali, naquele território que nós chamamos Terra Santa. E dali não teria saído. Mas, pelo contrário, os discípulos, apesar das dificuldades e das infidelidades, se vos lembrais, Pedro foi aquele que disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. No entanto, quando chegou o momento da morte de Cristo, do seu julgamento, Pedro negou 3 vezes. E os outros também, tal modo, quando Jesus foi crucificado, ao seu lado apenas estavam a sua mãe e João. Portanto, o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, não somos santos, somos pecadores, todos, sem exceção, a começar por mim, mas o Senhor conta connosco para que a Igreja seja um corpo vivo, seja uma comunidade de pedras vivas, mas que não sejam vivas, que não sejamos apenas cristãos aqui dentro da comunidade cristã, dentro da Igreja, mas que esta alegria que nós sabemos que tem a sua fonte em Jesus, que esta alegria, caríssimos irmãos, enche o nosso coração, transborda o nosso coração, porque há muita gente a quem o Senhor ama e que não sabe que é amado por Ele. E a missão da Igreja é evangelizar, é testemunhar a fé. Uma Igreja que não evangeliza é uma Igreja condenada a desaparecer. A Igreja existe para evangelizar. Que o Senhor, nesta Páscoa, encha
coração de cada um de nós, para que nós tivemos esta alegria que dá sentido à nossa vida, que nós partilhemos esta alegria também com os nossos irmãos e irmãs que ainda não a conhecem. E isto não é apenas, não pode ser apenas uma questão, um discurso muito bonito, não. É preciso que a nossa vida ganhe todo o sentido. Que ela se encha desta alegria que nos veio de Cristo ressuscitado. E que nós sejamos capazes de partilhar esta mesma alegria para que muitos dos nossos irmãos sintam que a sua vida tem sentido. Estão aqui irmãos de várias dioceses e de vários países. Não sei, nem todos me entenderão em português, mas a realidade de Portugal é muito diferente. No Alentejo, a nossa diocese, a diocese de Beja, a média, digamos, a média praticantes é 5, 6%. Ou seja, em cada 100 pessoas, apenas 5 ou 6 participam da Eucaristia. Este número pode oscilar noutras zonas do nosso país, do norte, das ilhas, mas aqui é esta a realidade. Quer dizer que há muita gente que ou não conhece Cristo, não acredita nele, ou vive uma fé mais superficial. A nossa missão como cristãos é ajudar estes irmãos a descobrir o tesouro que é Jesus. Ele é efetivamente o tesouro pelo qual os apóstolos, depois de negarem, nomeadamente Pedro, foi capaz dos outros também de darem a sua vida. O Senhor aqui em Portugal não nos pede que demos a vida por Ele no sentido de darmos a vida fisicamente, mas neste mundo que vivemos há muitos cristãos que pagam com a sua vida, a sua fidelidade a Cristo. Estou a lembrar, por exemplo, a África. Vi há dias uma notícia sobre a Nigéria, em que todos os anos são mortos centenas, às vezes milhares de cristãos. E há outros países, nomeadamente países islâmicos, onde não há plenamente liberdade religiosa, em que os cristãos são perseguidos. Para não falar já da Coreia do Norte ou da China, onde as restrições à liberdade religiosa são imensas. Mas aqui na Europa em que nós nos encontramos, pode não haver esta dificuldade de uma objeção ou de uma perseguição aos cristãos. É verdade que há outras dificuldades, mas é preciso que nós, cristãos, no meio destas dificuldades, e a Igreja viveu sempre, enfim, em contextos muito diferentes, com muitas dificuldades, mas os cristãos souberam, ao longo dos tempos, preservar e transmitir este tesouro da fé. Esta é a nossa missão. Hoje nós vivemos e estamos a celebrar esta Páscoa 2025. Abramos o nosso coração a Cristo para que o Senhor o encha como só Ele é capaz e que nós tenhamos a coragem, a alegria, o entusiasmo de o anunciar àqueles que ainda nele não acreditam. Creio em um só Deus.
Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia santíssimo que o Senhor fez e que o Espírito nos torna homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, cantando: Ouvimos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que cresça no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, na ressurreição do vosso Filho, neste salmão da vitória sobre a morte, fazemos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém.
exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando no Salmo.
taças vos bendice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai nosso que estás no céu,
dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá a união e a paz da vossa vontade. Vós que viveis e reinais por sempre. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-nos na paz de Cristo. Amen.
Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovado pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Especial, e já que à noite também tem uma bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos relevou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Terminamos esta celebração e agora continuamos durante esta oitava Páscoa a dizer todos os dias neste dia em que Cristo ressuscitou. De facto, a Páscoa é o coração da fé cristã e eu desejo a todos vós que estáis, portugueses e outras nacionalidades que aqui estão, esta é a universalidade da Igreja, é unidos na mesma fé, na diversidade das línguas e das tradições. Queria dizer-vos que imediatamente depois de terminar a celebração e sairmos, irei fazer o batismo com o Alexandre, que está ali com os seus pais e a sua família. E esta tarde ainda teremos missa em água derramada às 15h30. As informações da vida da paróquia estão sempre fixadas dentro da igreja e do lado fora, também em 2 placares, e estão disponíveis na internet também. Numa rubrica chamada Datas a Ver. Está lá toda a informação. Às vezes pode haver uma pequena alteração. Mas eu queria sobretudo dizer-vos que a partir de quinta-feira, portanto, dia 25 de abril, é um dia especial para a Grândola, a missa será às 9h da manhã. Haverá missa também no bairro de Isaías esta semana, como estava programado. E no sábado, eu não estarei, porque a partir de quinta-feira começam aliás 2 encontros, é o convívio fraterno dos jovens e o cursinho de cristandade das mulheres. Portanto, vamos estar unidos aos jovens, às mulheres que irão participar nestas 2 iniciativas, que são 2 boas experiências. No sábado teremos a missa vespertina, mas no domingo, que eu chamo especialmente a vossa atenção, só haverá missa às 10h da manhã. Eu não estarei, vem o colega de fora, o Padre José Maria, que presida a missa vespertina, e eu já tenho outros compromissos e os vizinhos estão tudo ocupados. Portanto, olha, sou só um, portanto, eu estarei a acompanhar os jovens a sábado, depois do casamento, o Carlos, a Débora, o batismo dos meninos, eu vou para Vila Nova de Fontes acompanhar o convívio fraterno. Portanto, o meu colega e amigo Padre José Maria Branco presida a missa vespertina e no domingo às 10h da manhã. É a única missa que haverá em Grândola, e depois tem de ir celebrar na Ferreira do Alentejo, que o Padre também não está. Portanto, olha, tem que ser assim estas contingências. Para além disto, desejo-vos, isso é o mais importante para todos vós, uma paz e coração aberto, porque Cristo
Ir em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.